Essa é a tela de login, app.solargraph.com. Dentro dela você cai direto na página principal, que é o dashboard, né? Aqui na esquerda você tem o menu que te traz para todas as funcionalidades. E aqui na direita você tem o botão de mais, que é para adicionar um novo projeto. O que é importante para quem nunca usou? Visitar a parte aqui do Company Settings, que é as configurações da sua empresa. Você tem as informações da sua empresa no primeiro nível, todos os seus dados da empresa, preenche tudo lá, deixa tudo certinho. Configurações do projeto, quais são seus materiais, suas perdas, etc e tal. O que é importante aqui? Deixar o material já editado logo de início. Não deixe para editar depois que criou o projeto. Cria primeiro os materiais aqui. Então aqui você já deixa os seus painéis. Quais são os defaults? Quais são os preferenciais? Mesma coisa inversor, mesma coisa o resto, tá? Para saber como faz isso, aí é só visitar lá nossos outros vídeos compartilhados. Tá facinho. Parte de preço. Você aqui consegue deixar seus preços editados por quilowatt-pico ou por produto. Foi perguntado no último treinamento se era possível fazer por produto. Sim, é possível, só você ativar essa função aqui. Lembrando que lá na parte de materiais você tem que ter cadastrado o preço do produto. Porque se você vem aqui e fala que o módulo custa R$0, e lá no seu projeto você colocou 10 módulos a R$0, vai sair R$0 na proposta, por exemplo, tá? Então, tomar cuidado. Mas é possível, sim, fazer a proposta por produto, preço por produto e não por preço por watt-pico. Depois, a parte de membro, né, que como o software a nível global é cobrado, aqui fica a parte de membro. Lá no final, o timeline do projeto e integração externa, e depois a parte de usuários, tá? Então, minha dica para quem nunca usou, primeiro visita aqui o Company Settings para ter todas as funcionalidades ali mais redondas na hora que você entrar na proposta. Se você quiser fazer um pouquinho melhor, vai também na customização da proposta, já deixa a proposta customizada do jeito que você quiser, para quando você abrir vários projetos, todos já estão com a mesma carinha de proposta, ok? Bom, pessoal, a ideia aqui era mostrar algumas novidades. Vou voltar lá para o meu dashboard. Uma delas era esse boom de preço, né? A calculadora de preços. Então, se eu for lá na configurações da empresa, desço lá na parte de design do sistema, entro, desculpa, vou lá no preço, desculpa, e ativo aqui a função do boom de preço, baseado no preço. O que eu tenho que fazer logo na sequência? Eu tenho que voltar lá em materiais, vir, por exemplo, nos meus painéis. Esse aqui, ó, o Londe, o 500M. Cadê ele aqui embaixo? Londe. 500M. Ele não deixou editar quando ele está como preferencial. Como ele está com Vou tirar ele daqui, vou colocar esse Canadian. Beleza. Então, o meu long de 500M, eu venho aqui na canetinha para editar. Aqui eu tenho todos os dados, como se fossem os dados do datasheet. E aqui embaixo eu tenho o preço conforme eu vou usando ele. Então, vamos supor que eu quero embutir a minha base de preço da proposta em relação à quantidade de módulos desse daqui que eu coloquei, tá? Então, sei lá, vou chutar um preço aqui, R$2.000, tá? R$2.000. E aí, vou dar um save lá embaixo, ok? Vou só voltar ele aqui para ser o meu preferencial.
para ser o meu default, quer dizer, que é o Londe 500M aqui. Vocês perceberam que se ele tiver como default, eu não consigo editar o preço dele, tá? Eu posso até ver se isso é algum erro da plataforma, tá? Mas eu vou questionar aqui. Graph, default, editar. Mas se você não estiver conseguindo editar, tira ele do default e edita e coloca o preço lá. Então, beleza. Coloquei ele com preço, R$ 2.000 cada módulo, mais ou menos, no caso da instalação. Vou lá no meu dashboard, vou criar um projeto novo. Sei lá, Avenida Paulista, Paulista 3.000. Peguei qualquer endereço aqui, deixa eu ver uma instalação um pouco menor. Pode ser essa daqui. Vou dar um next, não vou colocar nada por enquanto aqui, mas você pode preencher os dados do cliente sem problema algum. Lembrando, sempre escolher 3D aqui em cima. Lá nas minhas configurações da empresa, aqui, ó, ou na configuração do usuário, você já pode deixar o 3D como default sempre, tá? Você não tem que ficar mudando de 2D para 3D. Aqui está tudo ok, por enquanto eu não vou mostrar as imagens de drone. Não vou mudar nada aqui, quero só mostrar a funcionalidade do cálculo por preço. E vou criar o design. Tá? Vou desenhar o telhado bem rápido. O objetivo hoje não é mostrar o desenho do telhado nessa parte aqui, é só mostrar a calculadora do boom. Algumas coisas novas que apareceram também. A grade, se você quiser visualizar a grade, se você não quiser visualizar a grade, tá vendo? Tem algumas coisas novas que você consegue visualizar aqui. Eu cliquei aqui no olhinho, né? Então, close. Bom, vou editar esse telhadinho aqui. Deve ser o telhado de um estacionamento, por exemplo. Lembrando, eu posso apertar o P ou posso clicar aqui na caneta e vir desenhar. Então, vou desenhar esse telhado aqui. Tem muitos detalhes. É um telhado único. Ele me deu aqui inclinação padrão de 18 graus, tá? Eu sei que esse aqui é um telhado, vamos supor que seja uma laje. Então, eu não tenho inclinação. O que que eu fiz? Vim no Select, estando aqui no Roof Design, estando no 2D, vim no Select, selecionei aquela água, aquele telhado. E aqui está a inclinação que eu quero mudar. Vou jogar 0, porque, sei lá, é uma laje. Não tem inclinação, ok? Beleza? Vou para o Solar Design. Ele já automaticamente vai me forçar a criar o 3D. Lembra? Quando você tiver no Roof Design, você pode vir aqui e fazer o Wizard, tá? Mas se você não fizer o Wizard e quiser ir para o Solar Design, ele obrigatoriamente vai rodar o 3D, tá? Se eu tivesse feito o Wizard, a única coisa que ele vai buscar também, se tem chaminé, se tem muros, se tem árvore, se tem algumas outras obstruções, tá vendo? Ele já pegou 3 árvores aqui na frente do outro lado da rua, então é sempre legal usar o Wizard, tá? Então tá aqui, ele me colocou uma inclinaçãozinha. Detalhe, sempre que eu uso o Wizard, ele sobrepõe o que eu fiz na mão. Lembra que aqui no Roof Design, na parte de 2D, eu tinha falado que o meu telhado era plano, mas ele percebeu que o telhado não é plano, por causa da medição do LiDAR. Nessa região, nesse endereço, eu tenho os dados do laser, então ele sabe que o telhado tem uma inclinação de 4,76, tá? Mas detalhe, se você fez na mão, editou na mão, que nem aqui, ó, eu botei 0 aquela hora. Se depois de eu fizer as coisas na mão, rodar o Wizard, ele vai apagar tudo que você fez na mão, tá? Então, cuidado. Deixa para fazer edição depois do Wizard. Então, primeiro roda o Wizard, deixa ele pegar as árvores, deixa ele pegar as inclinações que ele tem de medição de laser, etc. Aí sim você faz as edições. Eu posso concordar ou não com esse 4,76. Não, lá não é 4,76, lá é 5.
E aí ele vai pedir para rodar o 3D novamente. Mas é aquilo. Clicou no 3D ou clicou no Solar Design, ele vai rodar o 3D novamente, tá? A única coisa que, como eu editei para 5, volta para o 2D, cliquei, eu mudei para 5. Se eu rodar o Wizard, ele vai perder aquele 5 e vai botar o 4 ponto alguma coisa de novo, tá? Ou vamos supor que eu venho aqui, ó, coloco uma árvore aqui, tá? Coloquei a árvore, certo? A árvore está aqui. Se eu volto lá no design, estou lá no Roof Design e peço o Wizard, ele vai limpar a árvore, porque ele não viu a árvore. Assim como ele vai mudar a minha configuração lá da inclinação do telhado. Se eu voltar aqui no 2D, ó, 4,76, tá? Então só tomar esse cuidado aí. Vamos supor que está tudo ok. Solar Design. Vou pedir para adicionar painéis. Eu quero adicionar nessa água. Eu quero manual. IQ8. Pode ser. E o meu load, eu já tinha colocado o preço. Então, eu quero colocar aqui. Eu posso vir aqui selecionar, aumentar um pouquinho para ver se cabe mais, coube mais ali. Então, beleza. Eu vou colocar só aqui. Posso pedir para calcular quanto que vai ficar a produção. Lembra que eu não me preocupei com os dados da conta, quanto que ele consumia, etc e tal. Eu passei direto lá naquela informação logo no início. Isso já estão nos outros 3 vídeos, mas você pode também editar novamente. Se você vier aqui em Settings, opção 1, Utility, você consegue editar todos os dados da conta novamente. Tá? Então, vamos supor aqui, deu 57% da necessidade daquele cliente. Óbvio que um estacionamento, essa quantidade de módulos já estaria ultrapassando, né? Então, eu posso vir aqui em Utility, que é algo que eu poderia ter feito logo no início corretamente, mas vamos supor, por algum descuido eu não fiz. Então, eu posso vir aqui e corrigir. Então, quanto que eu pago na energia, quanto que essa energia retorna, inflação, etc e tal. E aqui o consumo anual, vou colocar em quilowatt. Aquela guarita do estacionamento consome, sei lá, 100... Opa, 100 não, né? 1.000 quilowatt-horas no ano, que está anual, né? Vou salvar. Posso voltar pelo design aqui, pelos menus de cima. Opção 1, Solar Design. Ou eu poderia ir no overview do projeto e clicar em edição, tanto faz. Então agora eu estou superando a geração, tá vendo? 772%. Estou muito acima do que a necessidade daquele local. Mas tudo bem, vamos seguir do jeito que está. Então, fiz o desenho, coloquei os módulos, já tenho os produtos, vou para a proposta. Só para mostrar essa novidade aí da calculadora do boom dos preços. Tá? Então, se eu for descendo lá, então, tá vendo? O meu preço estimado de instalação do projeto como um todo é de 24 mil. Porque eu coloquei 12 módulos, custando R$ 2.000 cada um. Mas você também colocou os 12 em Q8P. Só que o Q8P, lembra que eu não editei o preço dele? Ele está como zero. Então, ele puxou zero aqui na proposta. Aí vai muito de como você quer trabalhar. Você quer que seja separado o preço do inversor, o preço do módulo e assim por diante. E ele vai te dando as quantidades de dinheiro aqui em referente à quantidade que você colocou lá de produtos com os preços, tá? Bom, essa é uma das novidades aí, o pessoal tinha pedido como melhoria. Alguma dúvida aqui, pessoal, nesse ponto? Fábio, bom dia. Vai ser bom se tiver como atualizar os preços dos produtos já lançados por uma planilha, que você baixa a planilha, atualiza os preços, sobe a planilha de volta e ele distribui, né? Porque ficar entrando um por um, mudando manualmente,
não vejo muita viabilidade, não. Ok. Estou anotando. Poderia ser um CSV, por exemplo, ou aliás. Melhor Ok. dos mundos é se a plataforma tiver uma integração com os preços, por exemplo, da Fortlab. Aí é lindo. Eu posso anotar, mas eu duvido. Até porque a própria plataforma da Fortlab tem que melhorar, né? Vou anotar. O não eu já tenho. Vamos lá. Segunda novidade. Calculadora de material. Tá? Óbvio que essa calculadora é Pro em Phase. Se você estiver usando outro inversor, ela não se aplica. Então, indiferente se eu fiz o projeto certinho, bonitinho, etc e tal, eu venho aqui, depois que eu fiz a proposta, depois que eu desenhei o projeto, fiz lá o solar, fiz todo o desenho do projeto, eu posso vir aqui na parte da Web Quotation, calculadora. Lembrando que eu tenho que colocar algumas coisas a mais e configurar aqui algumas coisas da minha instalação. Então, por exemplo, qual o tipo da rede e quantidade de fases, que isso aqui vai influenciar e muito o tipo do nosso gateway, né? O nosso comunicador. Então, vamos supor que essa é uma instalação ali na Avenida Paulista, que é Enel São Paulo. Então ali é duas fases, 220, 127, mas a chance lá de ser 240, 120 é maior. Mas tanto 220, 127, duas fases, ou 240, 120, duas fases, para o gateway vai ser o mesmo gateway, tá? Mas é importante deixar certinho. Vamos colocar essa daqui, mandar recalcular. Ele recalculou. Então ele me deu aqui os 12 módulos da Launch, os 12 IQ8P, e aí algumas quantidades de cabos sugerida, né? Então, o cabo Q, o cabo Hall, terminadores. Então, ele fez algumas contas para te ajudar, para você ter ali uma listinha de material. Então, por exemplo, aqui, ó, o CT, que é o transformador de corrente, o gateway, ele já colocou o gateway, o AM1240. Então, ele vai te ajudar a calcular a quantidade de material de acordo com o projeto, tá? E aí você pode ou não adicionar isso para o projeto. Você tem lá o botãozinho para adicionar isso para o projeto. Então eu venho aqui, posso adicionar o projeto, posso voltar lá na proposta. Fábio, eu não estou vendo essa lista, não. Você diz no seu. Não, a sua tela, para mim, está congelada. Da apresentação. Eu não estou vendo a lista de materiais. Alguém mais está congelado? Agora andou. Tá System. Para mim também estava congelado aqui, tá? Agora começou a aparecer de novo. Tá, vamos lá de novo então. Eu estou dentro da proposta, certo? Na Web Code, ok? Aqui está todo mundo vendo. Na parte de materiais, eu tenho aqui esse botão calculadora, certo? Todo mundo vendo agora? Esse aqui. Sim. Cliquei dentro dele, ele me dá a lista de materiais calculada de acordo com o projeto, mas lembra que até agora eu não informei a quantidade de fases e a tensão, então eu tenho que vir aqui nessa configuração avançada e colocar a quantidade de fases. Essa tela que abriu não está compartilhada. Deixa eu tentar mudar para tela. Ó, Agora vou clicar. O pop-up que ele abriu também compartilhou? positivo. Legal. Bom, então voltando na tela, depois que eu apertei lá na calculadora de material, ele abriu aqui para mim
um resumo, uma lista sugerida. Óbvio que vocês têm que dar uma conferida de acordo com cada projeto. E a parte bem importante é aqui, vocês escolherem a quantidade de fases e a tensão da instalação. Então, vamos supor ali na Avenida Paulista, Enel São Paulo, bifásico, mais comum é 240 e 120, tá? Recalculo. Ele vai trocar o gateway, né? Vai colocar o EM1 240 e eu posso vir aqui, apertar o botão para mandar isso daqui para dentro do projeto. Foi adicionado. Eu posso vir aqui e voltar para a cotação. Voltando para a cotação, aí nós vamos lá na parte de material de novo. Ele vai me dar aqui os dois materiais principais, né? Sempre o painel e o inversor. E aí ele me dá todo o restante de material aqui na minha listinha, tá? Mesma coisa, se eu tivesse feito o preço da proposta orientada para todos os itens, ele iria influenciar nesse preço. Mas nesse caso, eu estou baseando os preços das minhas propostas apenas na quantidade de módulos. Então, eu coloquei lá que a cada módulo eu tenho R$ 2.000, por isso ele calculou R$ 24.000. Mas vocês podem mudar isso de acordo com o módulo, de acordo com o inversor e de acordo com os outros itens, tá? Deixa eu só anotar um ponto aqui. Alguma pergunta nesse ponto, pessoal? Então, só recapitulando. Com a proposta feita, entro na calculadora, tenho aqui a quantidade, posso vir aqui na parte avançada Fábio, e alterar. desculpa, tá travado para mim de novo. Não sei se você está mexendo, mas você está falando, parece que você está mexendo o mouse, eu não estou vendo alteração na tela de novo também. Sim, estou mexendo. Vou mandar de novo. Peraí. Aproveitando que eu te atrapalhei, eu sei de uma gravação anterior. Essa vai ficar disponível hoje, né? Porque eu cheguei, estava numa reunião, cheguei tarde, não vi o começo do que eu queria ali, que era o 3D. Vai ficar disponível logo na sequência essa, mas tem, pelo que você falou, tem uma outra, uma terceira? Nós temos 3 gravações ensinando a parte básica, né, de criação de telhado e 3D e proposta. Essa daqui, o foco dela é mais mostrar as novidades, né, que é a calculadora de preço baseado em produto e a calculadora de lista de material do InPhase, tá? Destravou a Desculpa tela a para ignorância. vocês? É possível depois compilar esses 4 links para ter fácil? Onde é que eu encontro? Sim, é só lá no grupo me pedir, coloca o e-mail que você quer que seja compartilhado e eu mando o compartilhamento. Pessoal, vocês já estão enxergando a tela? Sim. Fábio. Bom, calculei, adicionei o projeto e ele mudou lá para o projeto, tá? Uma outra novidade que vai estar disponível aí para essa fase 2. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma fuçada e chegaram a ver isso, tá? Quando eu estiver lá na parte de edição do projeto, lembra, eu posso vir pelo overview, editar aqui, ou eu posso ir lá no design, opção, e editar aqui, tá? Tanto faz. Nessa parte de edição, não sei se vocês se atentaram a esse botãozinho de download aqui, tá? Aqui nós temos um relatório do telhado, um relatório de sombras e o relatório de desenho do telhado, tá? Então, vamos só mostrar aqui para vocês. Vou baixar o primeiro. Pessoal, se a tela travar aí, vocês me avisam, hein? Eu não consigo saber se travou. Está carregando. Deixa eu já pedir para fazer o download dos outros dois.
Ó, ele reclamou que eu não calculei as sombras, por isso que ele não quer me dar o relatório. Tudo bem, sem problemas. Eu posso pedir para ele calcular. Já está calculando, para falar a verdade. O relatório ficou pronto aqui na segunda página. Cadê? Pronto. Então aqui ele me dá um relatório do telhado com as dimensões, inclinação. Então isso aqui pode te ajudar, por exemplo, em algumas informações que você precise para mandar para algum projetista, para fazer alguma alteração de telhado, análise de telhado, alguma coisa. Então, é um relatório aí que está disponível para vocês. Aí ele me gerou relatórios de sombras. Então, aqui ele me deu o relatório de sombras. Nesse caso aqui é uma instalação que já tem LiDAR, que já tem os dados do laser, né? Então, você pode ver aqui, tem essas bolinhas. Quando tem essas bolinhas é porque ele tem o dado do laser dessa região. Então, ele mostra aqui os meus arranjos, quantidade de sol. Lembra aqueles 3 valores que tem lá na proposta. Se não souber o que é cada um, basta vir aqui em sombras, né, shading, e apertar a interrogação. Ele vai explicar o que é cada um. O mais importante é o final, né, que é a quantidade líquida de sol que chegou naquela região. Então, ele dá algumas informações, um relatóriozinho, para você ter aí mais informações do projeto. E o último, que é bem interessante, é o DWG do telhado, né? Do arranjo. Deixa ele gerar. E existem outros dois também, que pode ser útil para vocês, dependendo se você quer utilizar essa informação em outro local, que é a produção horária e a produção mensal. Ele vai exportar isso aqui para um CSV, e aí você pode importar isso, por exemplo, no Excel e utilizar de outra maneira. Aí eu vou abrir o DWG aqui. E aí ele me deu as informações dos arranjos. Alguém tinha me pedido para desenhar mais ou menos onde ficariam as estruturas, né? E também me pediram para desenhar mais ou menos onde que fica as terças, as partes de sustentação do telhado. Essa parte do telhado eu não sei se vai ser possível, tá? Mas aqui, por exemplo, ele te dá um exemplo de onde estariam as estruturas, para onde está o norte, naquele local. Aqui tem o 3D, mas o meu, acho que esse CAD aqui de visualização eu não consigo rodar o 3D, tá? Então isso aqui já está disponível aí para vocês brincarem, fuçarem, ver se está tudo ok, ver se tem alguma outra necessidade de implementação. Os outros dois são arquivos CSV, que você vai exportar aí para o Excel, por exemplo, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo, Fábio. Bom, a ideia aqui hoje era mostrar só essas novidades, não era refazer toda a parte do treinamento desde o zero, era mais essas 3 novidades, que eram a parte da calculadora de preço, com a calculadora de material, e também essa parte dos downloads aí de relatórios para assessorar vocês aí no projeto, tá? Pessoal, alguma dificuldade que vocês tiveram aí nesses últimos dias? Alguma coisa que vocês queiram pontuar para eu passar para frente para o
pessoal, além disso que já foi falado aqui. Fábio, a gente tentou fazer um layout com uma foto de drone e não conseguiu. Ah, desculpa. Esqueci do drone. Verdade. Vamos para um projeto novo. Dashboard. Projeto novo. Boa, Carlos, Pepe. Redúvia. Fundação São Caetano. Vou pegar aqui. Next. Ele vai reclamar que eu já tenho um projeto parecido. Vou continuar. 3D, porém eu vou vir aqui carregar a foto, tá? Se não me engano, essa daqui é a mais correta. Ideal que você tenha uma foto já, você saiba a posição do norte naquela foto. Então essa daqui eu posso fazer um recorte em cima dela. Não ficou muito bom, deixa eu ver. Deixa eu posicionar ela melhor. Ok. Então drop em cima. Então ele me deu aqui a foto do meu lado esquerdo. Informação de conta, não vou colocar nada por enquanto, isso aqui não me interessa para mostrar a funcionalidade da foto, mas se vocês quiserem preencher tudo certinho, ok, normal, igual outro projeto. Só que aqui os passos vão ser um pouco diferentes, tá vendo? Ele pede eu traçar pelo menos um lado. Então eu vou traçar esse lado aqui. Pronto. Opa. Eu vou fechar aqui, por exemplo. Aí, ele pede para eu escolher um dos lados. Eu poderia ter feito o quadrado inteiro, tá? Sem problemas. Mas eu quero só informar esse lado aqui. E eu tenho que dar uma referência para ele saber quanto que vale aquele dado. Então, eu vou pegar aqui na minha medição, aquele dado vale 6 metros e 80. Opa. Infelizmente, aqui está pedindo com ponto, tá? A vírgula aqui é ponto. Aqui essa parte está em inglês. Então, eu vou setar que aquele ponto é de 6,8 para ele ter uma referência do restante, tá? Aí ele vai interpolar o restante. Ele só me informou aqui que eu não tenho dado de laser dessa região, tranquilo. E me trouxe para a criação 3D igual se fosse a imagem do Google, tá? Então, eu vou desenhar o telhado. Normalmente, como se eu estivesse fazendo as imagens do Google. Desenhar todo o telhado. Tem mais uma linha aqui. Se tiver alguma coisa para acertar, pode clicar lá no Select, dar uma corrigida. Tá? Legal. Então, eu desenhei. Não quer dizer que está certo. Eu posso corrigir alguns pontos. Então, por exemplo, aqui, o azimuth é lá embaixo. Aqui o azimuth é lá embaixo. O restante está correto. Ele considerou uma inclinação de 18, está errado. A minha inclinação aqui é 20. Vou clicar na outra, 20. Vou clicar na outra, 20. Na outra, 20. Na outra, 20. 20 e 20. Então, todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 águas, é tudo 20, tá? E aí eu posso pedir o 3D para ele.
Aí, com base em tudo que eu fiz, eu dei o valor de uma lateral de um triângulo ou de um quadrado. Dei a inclinação e desenhei o telhado. Aí ele faz um 3D baseado nisso, tá? Lógico, se eu tivesse os dados de laser dessa região, essa informação ficaria um pouco mais redonda. Mas como eu não tenho, sem problemas, eu posso desenhar o telhado e ele vai fazer as contas em cima daquilo que eu informei, tá? Demora um pouquinho mais que o normal. Vou aguardar. Ok. Então ele desenhou meu 3D. Aparentemente tá correto. Tá? Não tem nenhum erro ali, aparentemente, do que eu sei que é o telhado, tá? Então, daqui em diante, eu posso começar normalmente, igual os outros projetos, desenhar lá, escolher onde eu quero colocar aqui automático, 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 acho que aqui não vai caber, acho que aqui também não vai, tá? Então, ele colocou ali os módulos para mim, e eu posso continuar calculando como se fosse um projeto normal daqui em diante. Então, o grande X da figura do drone é fazer aquele desenho inicial e marcar uma das laterais desse desenho inicial com a metragem que você tem real, tá? Esse é o grande X. Fez isso, o restante é igual ao projeto normal, tá? Não tem diferença. Fábio, eu fiquei com uma dúvida. Em relação à posição da foto do drone, ele ajustou sozinho? Não, eu tinha uma foto exata para norte. Por isso que ele sabe, por exemplo, ó, deixa eu botar norte aqui. Se eu selecionar aqui, ó, ele sabe que o meu azimuth é 3%. Ele sabe que aqui tem uma inclinação de 3%. Porque a minha foto que eu carreguei estava 100% para norte. Estava alinhado com o norte. Então, por isso que é importante você ter uma foto alinhada com o norte. E aí você não precisa ficar fazendo rotação de foto e adivinhando o azimuth. Tá? E essa é a dica. Tenha uma foto boa para norte, ou o mais redondo possível que você consiga, o drone. Óbvio que eu não sei se é todo drone que tem essa funcionalidade. Você travar o norte nele e ele tirar a foto. Ou se ele te dá a informação dentro do arquivo da foto, qual o ângulo que ele está. Se ele der o azimuth, aí você corrige lá também, naquele primeiro passo, o ângulo do azimuth, tá? Fábio, tem Pode. alguma função de sobreposição da imagem, por exemplo, de satélite com a foto do drone, para você deixar uma transparência maior ou menor em uma e na outra, para ver a sobreposição ou não? Ou é uma ou é outra, né? Não, o que eu tenho de sobreposição não é nem sobreposição, é aquela opção de ficar lateral, né, aqui do canto, quando eu estou lá no desenho do Google, só. Ele coloca uma foto do Google do lado e a minha foto aérea do outro. Mas com o drone, não. Se der para encomendar essa sobreposição, é uma boa, que você tem certeza, né, se encaixou a foto do drone certinho. Sobreposição de fotos. Drone mais Google. Aí eu não preciso trocar de drone. Tranquilo. Anotei aqui. Ou pelo menos lateralizar, né? Não precisa ser em cima, poderia ser do lado. Tem outras soluções que mostram duas fotos do lado e você ajusta dois pontos de interesse. Você bota um clipezinho tipo numa quina e na outra quina transversal, na outra quina do outro lado, né? Você botou, Aham. por exemplo, para cima para a esquerda, vai botar para baixo para a direita na outra e vai mostrar
para pelo menos ter essa Sim, entendi. referência da relação de tamanho ali, né? Basicamente o que ele fez do tamanho, ele fazer também da posição. Ok. Pessoal, acho que é isso. Mais alguma dúvida? Levantou mais alguma informação? Só lembrando que no final da fase 2 nós também vamos ter outros questionários. Peço encarecidamente que todos respondam. Algo mais que vocês queiram já alinhar aqui, perguntar? Pode ser coisa do passado, não tem problema. Sendo coisa do passado, eu não sei como faz, por exemplo, uma platibanda. Por exemplo, você desenha o telhado, vamos supor, aí mesmo tem um ressalto ali na platibanda, dá para ver. Ó. Como fazer essa parede dupla aí, que eu não. Eu sei que eu vou ver as anteriores, mas se puder me dar uma ajuda, uma dica. Boa pergunta, tá? Eu acredito que seja com a obstrução e não com as paredes, porque as paredes, elas servem para delinear, quando eu tenho dois telhados chegando no mesmo ponto, tá? Não serve para como muro propriamente dito. O muro propriamente dito, eu tenho quase certeza, não posso estar errado, tá? Mas Fábio, eu fiz aí, utilizando a platibanda aí, fazendo com obstrução, tá? Até vou mandar um exemplo no projeto que eu fiz com um cliente e deu certo. eu tenho quase certeza que é como obstrução e não como a parede lá do wall ali. Aquela parede do wall, essa função aqui, o walls, é mais para indicar quebra de telhado. Mas eu acredito que seja desenhando obstrução, que nem eu estou fazendo aqui mesmo, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu só ver se vai dar certo. Vamos supor, aqui está a altura. Ô, Deixa eu ver. Fábio, desenhar uma segunda linha, como se fosse um retângulo do lado desse, colocando ele com inclinação zero e subindo, não funciona? Só uma linha. Não, uma linha que eu digo é como se fosse desenhar um telhado do lado desse, ao redor desse, e esse que você subiu tanto, o outro você sobe mais um pouco e mantém azimuth zero, por exemplo. Ah, vamos ver se funciona. Eu acredito que não, porque vai ficar muito justo. Mas podemos tentar. Ele criou um azimuthzinho aqui. Tá? Eu posso mudar. Lembrando que para corrigir azimuth eu tenho que estar no 2D. Colocar 0. Isso, e uma altura maior do que a dele, né? Maior do que a do telhado. Funcionou. Funcionou. Eu só não sei o que seria melhor para o software para ele fazer o cálculo da sombra. Se seria via telhado ou via obstrução, tá? Eu posso anotar aqui qual que é o melhor. Eu retorno para vocês. Mas por causa do cálculo da geração, tá? Nós vimos que é possível fazer pelos dois, o 3D e enxergar no 3D os dois. Porém, precisa saber qual que é o melhor para cálculo, tá? Pessoal, mais alguma informação?
Fábio, se essa parede tivesse colada na linha, na aresta do telhado, eu não conseguiria subir ele mais do que você subiu? Ficaria limitado à altura do telhado? Ou eu conseguiria subir essa linha dupla que ficou da aresta do telhado e da aresta da platibanda? Acho que eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Por exemplo, você tem ali, ó, na imagem que está aí, dá para ver que tem uma divisão entre a linha do telhado, você acabou de apagar, mas tinha uma divisão entre a linha do telhado e a linha da platibanda. Existia ali 5, 10 centímetros de distanciamento. Eu consigo fazer o layout do contorno dessa platibanda usando a própria aresta do telhado como aresta inicial da platibanda e subir mais o lado da platibanda? Tipo, como essa linha amarela tivesse colado uma na outra aí, essas duas. Telhado e platibanda. Vou tentar. Criando aí um 45 graus aí. Isso. Existe algum tipo de função de linha dupla que eu consiga separar uma da outra? Aí é o Fazer um... muro. Entendi. Aí eu posso vir aqui e falar que essa linha amarela é o meu muro, tá vendo? Tá. Ver se isso aí também funciona. A princípio funcionou. Então vai ser isso. Opa, Aí foi o subi, telhado inteiro, né? subi o telhado inteiro. Isso que tinha que dividir, tornar essa linha uma linha dupla. Peraí, acho que eu tenho que estar no 2D. Ah, mas possivelmente porque eu não botei... Peraí. Será que você tem que botar todas as linhas da parede como um muro? Possivelmente. Mas ele não tá deixando. Ou é uma ou é outra. Tá, eu vou questionar isso daí e depois eu trago para vocês. Se precisar, eu faço um videozinho. Mais alguma dúvida, alguma necessidade? Ô, Fábio, só uma observação, não sei se ficaria mais fácil, tá? Em relação à imagem do drone. Naquele momento que faz o ajuste de escala da imagem do drone, referenciando uma linha do telhado, uma lateral do telhado, Uhum. se tivesse uma opção, por exemplo, se aquela linha referenciada, quantos graus ela está em relação ao norte, a imagem automaticamente ela rotacionar e ajustar a escala. Tô anotando, tá? Ah, eu anotei aqui. Ô, Fábio, uma dúvida que a gente ficou aqui também é se é obrigatório cortar a foto do drone naquela etapa que você arrasta, Cortar sim por causa da proporção. que ele acaba oferecendo só cortes quadrados, aí às vezes a foto que você tirou não é legal. Ou se o imóvel for muito retangular, você não consegue encaixar. Sofri com isso aqui. Tem que subir mais o drone. Tá, eu vou questionar, tá? Eu também tive essa mesma dificuldade, mas eu consegui resolver. Você diminuindo o zoom da imagem na própria tela lá do recorte. Aí você coloca menos lá, vai diminuindo a imagem, ela consegue encaixar dentro do quadrado. Ah, beleza, Elton, vou testar. Valeu. Ok. Anotei aqui também, mas todos os casos vou solicitar.